Oi, turma! Estamos aqui hoje para conversar com o nosso homenageado do mês de abril, o Sebastião Pena Júnior, nosso amigo Pança, né? Que é um atleta amador, já defendeu várias camisas aqui do ciclismo de Alfenas. Ele pertence hoje à associação Ciclo, né? Associação de Ciclismo de Alfenas. Já defendeu a camisa da Hobby Bike, da Big Bike, da equipe de ciclismo de Alfenas, dos Thunder Bikes. Né? Nossa primeira reunião dos Thunder Bikes em 2013 foi na casa do Pança, para pegar a camisa. Eu lembro da turma, né? Camisa branquinha, né? Com a onça. Iniciamos ali, todos os grupos de Alfenas começaram ali. Então, hoje, empresário, bem sucedido na área do comércio, né? De bicicletas. E é isso, pessoal. Vamos fazer um bate-papo com ele aqui. Então, pessoal, nós vamos começar aqui com um bate-papo informal, né? E a dúvida que tem, Pança, por que Pança? Então, é um apelido que veio de infância, né? O Juscelino vai lembrar do meu pai, na época lá. Eu tinha aqui 9 anos, né? Gordinho, com cerveja. E aos 9 anos eu não lembrava da minha alimentação, né? Mas eu tinha uma barriga, né? Barriga caída mesmo, né? Barriga caída mesmo. E eu tenho também um defeitinho, que não é defeito, né? O povo ri muito de mim, né? A minha lordose era bem grande, então eu juntava, né? Eu ficava com aquela barriga, aí ficou pança. E veio, ficou, foi ficando ali. Então, 10, 11, 12 anos e foi. Pegou. Tanto é que hoje, se alguém chama pelo nome, não olha não. Na rua chama pelo nome, nem sei quem que é, chamou Pança. Mas o Pança é aquele apelido que no início você não gostava e pegou? Sim, foi bem... A gente ficava triste, né? Foi um bullying na época, né? Agora, por fim, pegou, virou nome. Aí, acabou ficando. Mas, o que te levou a entrar no mundo do pedal? Então, vamos voltar um pouco ali atrás nos anos, né? Eu acredito que em 89, 90, eu comecei a trabalhar num clube, né? Alfenas Tênis Clube. E lá tinha uma lanchonete, né? E eu comecei a trabalhar nessa lanchonete onde eu conheci um amigo, né? O Ramires era por nós. Na época nossa, para nós ele era referência, né? Era o melhor aqui da região. Não tinha para eles. E eu tive esse contato, tive essas amizades, né? E ali eu iniciei. E eu tinha um probleminha de ser pança, que eu era gordinho mesmo, né? E aí eu fui começando a pedalar, fui emagrecendo, fui ficando bem, fui ficando melhor. Cada dia fui melhorando. Aí quando fui ver, eu já estava envolvido com o mundo da bike, né? Não só bike também, né? Eu corria a pé, né? Eu gostava de correr a pé. Sempre fui, vamos falar no meio da atividade física, né? Eu sempre fui participante de tudo. E aí a gente foi desenvolvendo, né? A gente foi gostando, tomando gosto, comecei a participar de provas. Isso já foi no ano ali de 92, né? Tinha 15 anos, 16 anos. E fui buscando, né, tudo que a gente queria mesmo, né? Dedicação, fui correndo atrás do que a gente queria, né? A gente tinha uma dificuldade, né? Patrocínio, a gente não tinha muito apoio, né? A gente era muito assim, pai trocínio, né? Era o pai mesmo que ajudava muita gente naquela época. Mas nada fez eu desistir, né? Então, gosto mesmo, vontade, né? Tomei muito gosto desse esporte, né, que eu estou hoje, né? Sim. E hoje eu já não consigo mais, né, fazer o que eu fazia, né? Por umas instruções da vida da gente, né? Mas bike, ciclismo é minha paixão. E por curiosidade, qual que era a sua bike? Quando você começou? A minha primeira bicicleta, eu acho que ninguém vai saber o nome disso. Era uma A26, era uma Aspen Way. Aspen Way era... Mas já era Caloi, né? Caloi Aspen. Era uma Caloi Aspen Way. Nem existia, não existia nível break, era aquele break cantilever. Os antigos aí que estão ouvindo aí vão saber o que é. Então minha primeira bicicleta foi essa. E eu comprei ela, eu lembro, com meus 3 primeiros salários quando eu trabalhava, né? Na época meu pai não dava muito essa questão, a gente não tinha muita condição. Então, aí eu comprei ela, né? A gente iniciei. A gente foi crescendo cada vez mais. Então, Pança, todo mundo conhece o Pança de hoje, né? Mas para você, quem é o Pança?
Pança hoje ele é o Sebastião Crema Júnior, né? Casado, né? Pai de uma filha, linda. Eu não falo que eu sou empresário, eu acho que é uma palavra pesada, né? Eu vou falar assim que eu sou colaborador do meu próprio negócio. É aquela pessoa que quem me conheceu ali nos meus 10 anos, né? Quando eu iniciei 10, 12 anos no mundo da barra, e sou do mesmo jeito até hoje, né? Não mudei nada, né? Sou a mesma pessoa. Mas vamos lá, é algum tombo memorável? Olha, eu já tive vários tombos, né? Mas eu tenho um que até hoje eu tenho uma cicatriz. Se a pessoa olhar bem aqui na minha testa, ele vai de tão engalo que tudo isso fez até hoje. Esse aqui foi ali em 2000, mais ou menos, 1993, eu tinha 16 anos. Todo mundo conhece aquele lugar. Hoje é o Morro do Café, né? Indo para Serrania, perto, próximo de Santo Tomé. Hoje não existe mais aquele mata-burro, né? Antigamente tinha um mata-burro. Mas voltando de Serrania, né? A nossa bicicleta naquela época não tinha suspensão. A gente falava andava de queixo duro. Então era o braço que segurava mesmo. E nós treinávamos igual tudo doido, né? Descendo de lá para cá, uma descida muito forte. E nessa descida, né? Eu peguei muita velocidade. E antes do Mataburgo tinha uma rampa que fizeram para escoamento de água. E eu rampei nessa rampa, que passou, a roda traseira jogou e de cara no chão. Pra tirar a cara, escolher a cara inteira. Eu não lembro, eu acho que eu quebrei o punho aqui, foi alguma coisa assim, né? A bicicleta arrebentou tudo. E nesse dia, assim, não tinha ambulância que socorria, não tinha telefone, né? Não tinha nem celular. Teve que vir pedalando. Não tinha nem celular. Aí ele mesmo, os amigos que estavam ali eram o Ramires e o Fábio na época. Fábio Lima, que chamava. E eu te levantamos ali, juntamos o que tinha que juntar ali, jogou uma água no rosto, com uma bomba desfolada e montou na bicicleta e veio embora. Acabou de chegar. Chegamos em Ofensa, né? Eu lembro que eu não fui direto pra minha casa, né? Pra casa dele. Aí chegou e falou, não, vamos lá em casa, eu tenho coragem de você chegar lá, sua mãe e seu pai vai te bater. Porque era aquela época, assim, se você caísse, machucasse, chegava em casa, você pagava mais, né? A culpa era sua, né? A culpa era sua, bem que você vai apanhar mais, era bem uma história zero. Aí, nem no hospital foi. Lá, lavando, passando aquele metiolate Quietinho. com terra, que lá foi. Mas foi muito engraçado, mas foi, eu acho que foi um tombo memorável, eu tive vários, mas esse acho que foi muito mesmo, que ficou mesmo assim, que eu não esqueço até hoje. Porque foi eu no passo, início, né? foi no início, eu passo lá, eu lembro daquele tombo, eu lembro de eu cair, eu lembro da tanto que eu voei, né? E Passa lá, você lembra? Lembro. Aí tanto é que lá, quando a gente passa lá hoje, eu passo mais devagar, né? Eu já nem penso mais igual a gente pensa. Pança, e nesse todo tempo que você pratica, né, o esporte, do mountain bike, qual foi a maior ou melhor prova que você já participou? Tem alguma que te marcou? Tem sim. Então, aí em 2017, né, eu recebi o convite do Rodriguinho, da Eliminação Clandestina, recebi o convite para estar participando da Brasil Ride, né, que nós ia ter que disputar em 2018. Nessa época ainda era na Chapada Diamantina. Em 2017 foi Chapada Diamantina, acho que mas no ano que a gente foi, já foi na Bahia, ali, a Porto Seguro, em outra cidade. Então, aí em 2018, né, foi eu convido. Quem todo mundo conhece, né? E foi uma prova, assim, que realmente ficou para mim uma história minha mesmo, né? Foi onde eu me dei o máximo, né? Dei tudo que eu tinha, né? De superação. Porque assim, não é só a prova em si, né? É tudo que você faz, um treinamento para você participar dela. A gente foi com a mentalidade de não ganhar, de terminar a prova, chegar inteiro, chegar bem. Então, chega lá, né? Já o sangue sobe, aí a gente sai até daquele jeito que não pode, planejado a história. Atrás disso existe todo um planejamento, né? É um ano de dedicação, né? Então é todo um processo. Mas a prova foi uma prova que realmente... E vocês foram um dos melhores naquela edição? Naquela edição, né? Pela nossa situação, né? Porque hoje eu não estou muito lá, né? Na época hoje tem solo, né? Solo, tem divisão de idade, né? Eu como de 10 anos, né?
correu na categoria Open, então correndo diretamente com a elite, né? Com os elites, diretamente com a turma da elite. Mas a gente fomos bem, todos os dias, cada dia melhores, crescendo. Foi muito bom, tive um apoio muito bom. E Só memórias boas. só memórias, dá para lembrar aqui. Muito bom. A bike proporciona várias coisas. Qual é a sua maior conquista na bike? Hoje, posso falar assim, que ficou muitas amizades, né? Eu tenho muitas amizades, né? Fiz muitas amizades lá atrás, durante todo o meu trajeto, toda a minha vida. Tenho bastantes amigos. E como todo mundo sabe, né? Eu sempre trabalhei com bike, fui mecânico, né? Então, trabalhava muito, dedicava muito. Então, a conquista era cada dia, né? Eu tinha uma bike mais simples, passei com uma bike mediana, fui numa melhor. De repente eu já era dono do meu próprio negócio, fui investindo, né? Fui crescendo cada vez mais, fui acreditando. E essas conquistas eu devo muito à minha família, à minha esposa, minha filha, né? Mas não para por aí não, né? Tem muitas conquistas ainda que eu almejo, né? Vou buscar ainda, né? E não para por aí não. Isso aí. Então, Pans, tem muita gente, né, começando o pedal agora, assim. O que você fala para o pessoal que está começando, assim, qual é o maior desafio para chegar no alto nível como você, competir, bater cabeça ali com os tops? Olha, nada é fácil, né? A pessoa, quando ela quer buscar algo, né, então ela tem que batalhar, ela tem que ser persistente. E eu, basicamente, eu me privei muito, né? Então, assim, um atleta hoje de alto rendimento é muita dedicação, treino, dieta, dias de sonos mal dormida, né? Você tem que privar muitas coisas da vida da gente. No seu caso, você nunca parou de trabalhar, né? Trabalhava, treinava. Trabalhava, treinava. Que é a maioria das pessoas hoje, né? A vida social foi de lado. De lado. Porque a gente não tinha muito recurso, então a gente tinha que se virar, né? E não é fácil, né? Então, assim, tinha semanas que a gente ia para as corridas, né? A gente não dormia direito, né? Que a gente viajava naquelas Kombi. as compras, junto com as bikes. Junto com as bikes, tudo embolado ali, bolsa em cima, tudo por cima. E às vezes eu sair daqui meia-noite, 7 horas da manhã, tinha que estar alinhado já para largar e, né? Nem café tomava. A gente levava água ali, um pão, um jornalzinho de leitinho, um bolsinho, comida, já largava. Então hoje assim, a dificuldade hoje que a gente tem, né? Tem que ter essa persistência, essa vontade, né? Não é fácil. O equipamento hoje melhorou muito, né, Pans? É muito, né? Hoje facilita mais, né? Mais, né? Hoje a pessoa... Hoje tem muitos recursos, né? Hoje tem bicicletas melhores, suplementação, né? Treinamentos, né? Isso, né? Mudou muita coisa. De lá pra cá, assim, o mundo do esporte em si mudou muito. Mas, facilitou, né, a vida. Facilitou. Mas ainda é baseado na dedicação. Na dedicação. A pessoa tem que ser persistente mesmo, tem que gostar do que está fazendo. Não desistir nos primeiros tombos, nas primeiras corridas, passa mal. Problemas tem, dificuldades tem, né? Tem que ser disciplinado. Tem que ser. Porque às vezes a pessoa está treinada, dedicou, está treinada, fez dieta, chega lá, o equipamento está defeito. A pessoa já dá vontade de desistir, né? Fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho uma música, né, assim, que eu ouvi muito, né? Todo mundo deve conhecer Raul Seixas. Tente outra vez, né? Tente outra vez, é isso aí. Então eu sempre, às vezes, sempre tive, assim, eu já participei de muitas provas, mas a gente não ganhava todas, né? Não terminava todas, às vezes nem largava, né? Eu sempre tinha mensagem, tente outra vez. Eu tenho essa mensagem até hoje comigo, né? Mas isso em toda a minha vida, tudo que eu vou fazer. Não só no esporte, né? Tudo que eu vou fazer. Deu errado? Tente outra vez. Mas é na vida, né? É importante essa mensagem na vida. Mas é possível evoluir no ciclismo sem treinador? Olha, é bem complicado. No início, né, a pessoa consegue atingir um patamar, né?
consegue melhorar a quantidade física, né? Consegue emagrecer, o VO2 aumenta, né? Chega, vamos falar assim, que no nível, assim. Mas para ele subir, para ele conseguir mais, né? Vai chegar ali no top 5, no top, né? Top 10, top 5. Já vai trazer uma ajuda. Um treinamento, uma planilha, suplementação, que é importante. Uma dedicação a mais, né? Onde entra os equipamentos melhores de bicicleta, né? Hoje é centro cardíaca, né? Tem esse ônibus que estão usando hoje, né? Então, assim, é necessário. Tecnologia, né? É necessário um treinamento. Então, se a pessoa quer buscar ali, quer estar andando mais em cima, mais na ponta, tem que buscar sim uma assessoria, uma pessoa que possa estar instruindo. Conhecimento técnico. Conhecimento, para poder Saber sobre suplementar também, não é só equipamento. Isso também, o nutricionista é importante. Aí já vem conjunto, né? Médico, né? A pessoa tem que passar por um check-up, né? Ver como é que está a sua saúde, né? É o primeiro cuidado que um atleta deve ter, né? Ele tem que ter. Fazer todos os exames. Todos os exames antes de querer entrar assim num esporte de alto rendimento que a gente fala, né? Para você percebe que tem um atletas que tem um equipamento inferior e está andando mais do que quem tem um equipamento melhor. Então, a gente já chama essas pessoas raízes, né? Pessoas raízes que não precisam nem. Já tem um dom, né? A pessoa tem um pouco de dom. É de água e rapadura. É forte. Arroz, feijão e macarrão mesmo. Esses aí são foda. Até hoje você vê isso. Você vai em provas aí, você não dá nada para a pessoa, né? Sim. Pessoa que não tem nenhuma sapatilha ali para andar de bicicleta e anda na frente de pessoas com bike de câmbio eletrônico. Sim. Né? É a história que todo mundo sabe. Pança, então assim, qual uma dica que você dá para quem está começando agora, quem está pensando em começar a pedalar, ou que já começou a pedalar para ter dificuldade no início do pedal? Dá uma dica pro pessoal. Olha, para quem está começando agora, igual eu falo para todo mundo que vem aqui na loja, né? Você não precisa de uma bike top, né? Você pode pegar uma bike iniciante, né? Uma bike que vai te atender, né? Vai te levar em qualquer lugar, qualquer outra bike. Pode iniciar com ela, né? Pelo menos eu indico uma bermuda, um capacete que é segurança, né? Uma luvinha, um cara internado no tubo, As roupas é equipamento. Então, assim, pode começar devagar, mais pé no chão, mais tranquilo. Não precisa gastar muito. Não, sim. Começa com os pedais bariátricos, começa aí 3 vezes por semana, né? Para quem está iniciando. Você acha assim, que pedalar uns 10, 5, 10 quilômetros, pedalzinho para começar? Desde a cidade. Eu falo pessoal não preocupar com cair, preocupar em tempo, né? Meia hora, uma hora. Vai aumentando ali uma hora e meia. Esquece de pedal, esquece a quantidade. Sim, porque às vezes está dentro da cidade, não consegue desenvolver tanto por causa do trânsito, né? Então, assim, mais ou menos uma hora e meia no máximo. E vai iniciando, né? Para encerrar nosso bate-papo, qual é a mensagem que você deixa para quem está nos assistindo? Pedal é alegria, né? Então, para você que vai começar a pedalar, acho que está entrando, né? Não desista no primeiro tombo, no primeiro tropeço, né? Não desista. Primeira dificuldade, né? Busque os grupos para você participar, fazer amizade. Aqui em Alfenas tem muito grupo de pedais, então assim, é importante, né? Quem está começando aí, né? Buscar esse grupo para ver em que mais se identifica, né? Os horários, pedalar, a turma em si, né? E as distâncias, tudo isso, os trajetos que vai ser feito. Hoje é muito, aqui em Alfenas mesmo, né? A turma é grande, né? Então, é tudo unido, então é bem unido. Então, pessoal, a minha mensagem, né? Não só a bicicleta, mas o esporte em si, né? É muito bom para a vida da gente, para a saúde. Então, se diverte, faça amizade, faça amigo, conheça novos lugares, né? Coloca Deus em primeiro lugar do caminho, né? Ele é a proteção da alicerce da vida da gente. Seja feliz. E é isso, gente. E bora para lá. Então, pessoal.
pessoal, queria agora finalizar a nossa entrevista como homenageado, né? Agradecer o Pança por nos receber aqui na sua loja, agradecer o Juscelino, toda a diretoria da ACICLO, né? Informar que nós estamos de portas abertas para todos os ciclistas de Alfenas. A associação é uma associação séria, né? Que vai levar o ciclismo para cima aqui em Alfenas, tá bom? E eu vou finalizar a nossa entrevista com uma série de fotos da carreira do Pança, né? Desde o início até as suas maiores conquistas. A gente se vê por aí.